Salvem, queridos plantoides, tudo bem com vocês? Mais um episódio neste momento muito gostoso aqui e saudável e prolífico para as nossas plantinhas. O clima desses dias aí que estão se seguindo nesta primavera maluca tá ideal, né? A temperatura não ultrapassa aí seus 26, 27 graus e úmido constantemente. Então é o cenário, é o contexto, melhor dizendo, perfeito aqui para as nossas variedades de subbosque, com essa ênfase que eu tenho dado muito grande em aráceas, né? Sempre dei essa ênfase, e mais especificamente nos anthuriums aí. Vez ou outra tenho destacado aí outros gêneros, outras famílias, mas a predominância aqui na minha florestinha é notoriamente das aráceas. Então, continuando aqui, o que a gente pode observar de legal? Minhas observações sobre o Philodendron Anita. É um dos philodendrons também que eu entendo que não se explorou muito ainda, tá? É uma planta bem sensacional, bem legal. Socorro! Voltando aqui, eu falava então dos méritos do Philodendron Anita. Muitos estrangeiros gostam bastante dessa espécie ou híbrido, não se sabe muito bem ainda. A gente sabe que tem destaque na mão de um produtor da região amazônica. E é um carinha que, nos períodos frios, aqui em São Paulo, ele tem uma dormência bem acentuada, tá? É um carinha que gosta de dormir em períodos frios. As folhas anteriores em si nem chegam a secar, nada disso. Em termos de robustez e tal, é legal. Só que ele é impactado de uma maneira mais expressiva nos períodos mais frios. E agora que está um clima bem legal para ela, ela retoma um ritmo não tão acelerado também. Pelo menos aqui em São Paulo não é uma planta que cresce muito rapidamente. Trouxe de volta para a estufa úmida o Anthurium theophyloanum, essa variação, né? Cumpriu belamente, imagino eu, a função de planta masculina, polinizador, doador de pólen. E no lugar dele levei quem? O Anthurium crystallinum peltado, rei Anthurium. Esse carinha aqui, que agora é tido oficialmente como Anthurium zipper. Esse foi o nome que o Júnior deu, tá? É um Anthurium muito interessante, é um cristalino híbrido ou híbrido com algum tipo de mutação genética, enfim. Sempre que possível eu destaco. E na ocasião, basicamente, eu tenho destacado porque a gente está com uma frutificação aqui, quase em frutescência já. Os frutos estão se desenvolvendo com uma velocidade boa até, algo semelhante que eu vejo lá no Anthurium effusilobum. E temos uma inflorescência novinha aqui, que está na pré-antese feminina ainda. E vamos ver com quem eu vou brincar, tá? Essa planta estava numa região que molha demais, então é complicado, a gente tem a perda das fases aqui, se bate muita água em cima. Eu preciso levar isso para o Marcos Nadruz, porque eu conheço 3 variedades aí de plantas. O Anthurium zipper, notem, ó, a folha anterior peltou no estilão dele peltar, tá? No caso aqui dobrou para trás, aqui essa parte. E a folha mais nova, ainda em formação, não chegou a peltar tanto. Ficou apenas com essa marcação aqui, característica a essa planta, tá? Então a gente vê o que? Uma intermitência. Folhas mais antigas semicordatas, já com esse trocinho aqui. Uma folha antiga também peltou, aos modos do Anthurium zipper. E a folha mais nova veio mais cordata, com o zíper aqui um pouco mais longo, tá? Essa intermitência acontece também no Anthurium F. Midori. A gente está com
esse tipo de estrutura nessa folha mais nova, e eu já tive casos de folhas muito mais peltadas, tá? Com sinus inexistente, intermitência também. E um terceiro Anthurium híbrido, ou mutação, ou os dois, que eu reconheci lá no sítio Roberto Burle Marx, que é o Silver Spoon, ele também tem essa intermitência. Lança lá um grupo de folhas peltadas, nesse formato supostamente de colher, embora pareça mais uma concha, né? E vi lâmina foliar em desenvolvimento cordato, mas extremamente cordato. Tem até neste episódio aqui da minha última visita ao sítio Roberto Burle Marx, tá? Eu ainda preciso levar esse assunto, esses 3 casos aí, para especialistas como Marcos Nadruz, Rodrigo Teófilo, Luciana Calazans ou até mesmo a Leda WePlants, que está estudando aí com essas figuras importantes aí da pesquisa, da botânica. Mas eu acredito que a gente pode dizer que a instabilidade, ou melhor, a intermitência na formação dessas folhas, que são relativamente variadas, faz parte da própria estabilidade, tá? Muito possivelmente outras folhagens aí, a níveis até microscópicos, têm essas variações, e essas variações, independentemente de fenótipo, ou seja, independentemente da influência do ambiente, e a gente está falando então basicamente de genótipo, carrega essas variações de formação durante um período aí, longo período, e isso é a parte da estabilidade da planta. A planta em si engloba essas variações de folhagens, tá? É uma percepção que eu tenho, eu já levei essa ideia para o Júnior e eu preciso ainda levar este tema para algum especialista, inclusive para de repente ele me dizer, olha, isso aí tem até um nome técnico, uma terminologia botânica, tá legal? Voltando aqui nesta bela folha desta muda selecionada do Anthurium magnificum X papililaminum e jardim, teve algum acidente aqui, imagino que tenha sido o Gabriel matando pernilongos com raquete. E essa nervura principal aqui ela rompeu durante a fase de expansão que ainda ocorre. E aí eu cheguei um belo dia, essa orelhinha estava caída assim, ou para frente ou para trás. O que eu fiz aqui? Eu dei uma leve sustentação com outra folhagem aqui, no caso um Peltigeron, para deixá-la mais ou menos na posição correta, né? E enquanto expande, ela vai ganhando o quê? Dureza, né? Ela vai ficando mais durinha e tal, mais firme. Consegui a sustentação aqui, ou próximo disso, a partir dessa pequena técnica aqui, tá? Então a gente coloca aí a folha na posição correta, deixa ela apoiada, enquanto ela expande na posição correta. Essa nervura que era muito importante para manter a rigidez se perdeu, né? Quebrou, rompeu. E essa folha magnífica, com esses sinos praticamente flat, imagina que a próxima virá flat, ela tá aí para embelezar com o mínimo de perda. Aproveitando este quadrante aqui, vejam só que legal. Inflorescência dele próprio. Inflorescência aqui de um híbrido que eu acho ultra interessante. É uma mistura de Magnificum com Red Crystallinum e com Papililaminum. É tido como Anthurium Red Magnificum. A inflorescência, inclusive, é muito parecida com essas breeds todas aí, Michele, etc. E o Forget aqui também com uma inflorescência, tá? Isso aqui é resultado de clima e também do Monstera Lebe aqui, provocando, estimulando o desenvolvimento de lâminas foliares, mas de inflorescências também. São todos aí indivíduos com porte bem razoável já para a produção de inflorescência. E tá aí essa alegria, ó. Forget, Magnificum X Papililaminum e jardim e Red Magnificum. Já estão até numa posição ideal aqui na área de polinização. Sobre o congelamento de pólen, eu deixo aqui nesses vidrinhos, ó, do tipo de química mesmo. O Gabriel é professor de química, então ele tem bastante desses recursos aí para testes práticos, né? E eu ando num momento bastante oportuno aqui,
de fazer os testes aí de duração, durabilidade de pólen congelado, as diferenças que podem ocorrer de espécie para espécie, de variedade para variedade. E é isso aí. Bora deixar o registro aqui dessa belíssima lâmina foliar do Anthurium sp Alto Fluminense. A expansão dele é lenta, ainda mais em se tratando de uma planta tão adulta assim. E ele vai torcendo para um lado, depois para outro aí, à medida que vai expandindo e vai crescendo assim. Eu posso dizer aqui que ele está na metade do caminho ainda. Tem aí pelo menos um mês para finalizar a expansão, tá? O Philodendron arcevixi, no tamanho que tá, vejam só o caule dele, ele cresce demais, as folhagens ficam monstruosas aqui, tá? E eu notei que com o passar do tempo, a base aqui apodreceu, rompeu, soltou do vaso, contudo, com o volume de raiz aérea e essa leve umidade que fica aqui, elas estão captando nutrientes e água a partir de raízes aéreas capilarizadas, só que assim, os nutrientes não são tão suficientes e a planta vem um pouquinho mais ressetada assim, tá? Eu tenho deixado dessa forma, justamente por questão de espaço, e eu acho interessante analisar exatamente isso. O que de recurso que molha, bate nos vasos, vaza para o chão e as raízes aéreas aí dessa planta vão captando. Esse tipo de ocorrência é muito comum em hábitat natural, né? Chuvas, cai galho, cai tronco, quebra a planta e tal. E ela vai dando seu jeito aí, se encontra água e o mínimo de nutrição, ela vai dando seu jeito aí para sobreviver. São testes possíveis aqui, no caso na estufa úmida. Anthurium tropicum 01, tem carregado aqui, já está na antese masculina, está cheio de pólen. Eu estou analisando aí se eu vou recolher ou se eu vou utilizar numa inflorescência aí que está cheio de gotículas da antese feminina. Vamos ver. Eu estou com bastante opções ultimamente aí, graças a essas práticas todas aí de estímulo à inflorescência. Tenho que dizer também que uma iluminação como essa aqui, ó, tipo Sunshine, que a gente vai ter toda a curva da gama de cores mais acentuada em todas as áreas, né? Azuis, vermelhos, tons de verde e amarelo, ajuda muito também a estimular a inflorescência, tá? Monstera Lab por si só não faz milagre, a gente tem que combinar os fatores climáticos aí para as plantinhas se sentirem bem aptas e estimuladas à produção de inflorescência. Neste mesmo contexto aqui a gente tem inflorescência do Anthurium Papililaminum tropicalia. Embora a inflorescência seja bem pequena ainda, está me trazendo aí um monte de pólen, tá? Já recolhi umas 3, 4 vezes, vou recolher agora de novo. Tá aí, é um pólen bastante visível. E aí daqui eu coloco naqueles vidrinhos de química. Daí que neste exato contexto de microclima, acrescido aí do boost de adubo foliar, como eu comentei, uma outra inflorescência está vindo aqui também, tá? Esse cara aqui que é simplesmente magnífico. Essa lâmina foliar mais atual tá com uma coloração incrível, preta praticamente, tá? E isso é advindo também das influências dos FCs e da qualidade da iluminação também, tá? Meio que padrão aí, Sunshine, como eu tenho comentado a vocês. Anthurium Pink Lemonade X Red Crystallinum Silver Chrome Gardens. Vejam a lâmina expansão, que tonalidade forte e vibrante, né? Muito sensacional. Ao lado aí do Anthurium Muffin, que é o Clarinervium X Forget. Essa aqui é a muda do Anthurium X Portilloy X Forget do Eduardo Plantas na Sala, outro colecionador produtor, que tem feito aí trabalhos há um tempo já. Essa mudinha demorou uns 2 anos para chegar nesse porte, contudo, em relação às mudas que ele tem me mostrado aí,
o efeito de adubação e o sistema de iluminação aqui indoor, nessas estruturas de tenda vertical, seja adaptada ou essa profissional, gerou esse boost aqui, ó. Essa folha tá grande e ainda está expandindo, tá? As nervuras ainda estão ganhando contraste em relação à lâmina foliar anterior, ó. Mudou bastante morfogênese na veia, ó. Essa aqui é uma folha um pouco mais padrão do que se vê aí neste híbrido. E aqui, essa folha tomou contornos bem diferentes, contornos estéticos, né? Esse híbrido do Eduardo é bem típico, bem legal para a gente mostrar a questão da variabilidade genética, principalmente genótipo, tá? Fenótipo, gente, é genótipo mais ambiente. Genótipo é o que realmente está escrito na planta. Como o fenótipo aqui, como o ambiente aqui médio dessas plantas é tudo meio que padrão, a gente consegue centralizar mais as diferenças estéticas no genótipo em si, ou seja, o que está realmente escrito na planta, tá? O ambiente padrão nos dá essa condição de analisar mais o genótipo em si. Só um toque conceitual, então, a gente vai falar assim, nossa, essa planta está com uma genética bonita. Se a gente fala que o fenótipo é bonito, a gente está falando que basicamente é bonito a genética e é bonito o fator ambiental. O fator ambiental, a influência de microclima não é bonito propriamente, né? Então a genética bonita, genótipo interessante, tá? Esse Anthurium papillilaminum a mais não é Scotch Coin, tá? É Tropicalia Garden. E com este indivíduo aqui eu já consigo vislumbrar um pouco, ter uma ideia de como que vai ficar o a mais Scotch Coin. Esse é o a mais Scotch Coin. Começa, né, a lembrar um pouco. As lâminas foliares anteriores se confundem muito bem, inclusive, com o padrão Papillilaminum e Jardim, tá? Mas essa nova, que ainda está em expansão, já começa a trazer alguma lembrança. Belíssima lâmina foliar do Anthurium unense, e a pequena inflorescência dele está quase no ponto aqui de antese feminina. Tem que ficar de olho, porque é uma inflorescência realmente diminuta. Toda vez que eu abro tendas assim, primeiro para arejar, né? Arejar um pouco, uma vez por semana, mais ou menos é bom. E depois eu só dou um boost aqui com o umidificador elétrico mesmo, que a coisa vai rendendo aí pela semana inteira aqui. Caixa de umidade querida. Estou aqui com uns cortes basais, tá? Tem uns carinhas interessantes aqui. E olha só, o F. Midori basal já nasce também com as suas características, ó. O sinus aqui é meio que encoberto, né? Então assim, em termos de mantimento das características, ou seja, genótipo, independentemente da influência de microclimas diferentes, ele vai persistindo, tá? Isso é bastante importante. Fiz testes em 3 indivíduos, né? A apical, um corte intermediário e um corte basal, e nos 3, em microclimas distintos, está trazendo a mesma característica. São fenótipos diferentes e o genótipo aqui vem se mostrando existente, tá? Bem legal isso. Essa mudinha aqui vai para a querida Midori. Vou tentar esse ano ainda levar para ela. A Nepenthes lowi, espécie pura, que é uma Super Highlander, né? É uma Nepenthes de terras altas,
Ela chegou aqui num período que estava frio, legal, né? Highland aí são temperaturas médias durante o dia de 25, 23 e noites frias, bem frias. De lá para cá, aqui em São Paulo, a gente teve aquela bolha de calor infernal e seco. A gente está agora com 25, 26 graus, super úmido, tá? Ela cresceu bem pouquinho, mas nesse bem pouquinho a gente já tem assídio ensaiando. Eu vou deixar a foto do lado, porque aí eu ativo a macro e vocês vão poder ver exatamente do que eu estou falando. Então assim, sem recurso de condicionamento de ar, deixando ela aqui no pequeno terrário aquário, uma área mais fresca possível entre a sala e a cozinha, sob iluminação do tipo grow light. No caso aí nem é sunshine, tá? E umidade alta constante, ela tá caminhando, né? Não está estagnada. Isso que é o mais importante de tudo. Nos períodos frios aqui em São Paulo, que aí sim a gente atinge temperaturas mais altas de 20 em noites frias, aí vai ser muito sensacional, né? Mas mesmo assim, nesse período maluco, totalmente avesso ao clima ideal para ela, ela progrediu. Gostei de ver. Essa experiência, então, de aproximadamente 2 meses aí com a Nepenthes Lowe Highland, me encoraja grandão assim a investir em mais Highlanders, tá? E meio que talvez até ampliar esse microclima aqui nesta mesma posição aqui entre sala e cozinha. Meu Anthurium Brownie, coitado, ele tá meio largado aqui, lutando no microclima não tão ideal, tá? E esses dias eu reparei essa lâmina foliar muito atípica, né? Bem diferenciada. Tá muito interessante essa lâmina foliar. Nessa mesma linha estética a gente tem aqui o Anthurium moronense. É um cara bem interessante na minha visão para a gente tentar híbridos, só que ele estava com fungos aí, fiz a contenção e agora ele volta a se assentar de novo, tá? Essa folhinha aqui demorou bastante tempo para se desenvolver, considerando o Anthurium aí que lança folha atrás de folha. Anthurium moronense. Tenho paquerado muito essa nova lâmina foliar em expansão do Anthurium munene trifoliado. Tá muito lindinha aqui, olhando para mim aqui, nessa posição. E logo aqui o Anthurium Red Maju, meu indivíduo mais adulto. Olha que beleza de lâmina foliar em expansão. É realmente muito distinta. Tá? Muito bonito mesmo. Trouxe bem recentemente no meu sonho essa planta, o Anthurium radicans X luxurians, e olha o quanto já progrediu em termos de inflorescência ao mesmo tempo que lâmina foliar, tá? É uma situação aqui que me sugere que essa lâmina foliar, dividindo a energia como está, ficará um pouquinho menor. Ela tem inflorescência também um pouco menor. E a gente tem aqui uma outra inflorescência na fase final de antese masculina. E foi assim, meus queridos plantoides. Essas foram mais algumas observações aqui de novidades, contemplações na minha florestinha, tá? Acabei de ver aqui que o X sanguíneo está com uma nova inflorescência. Eu vou cortar para não correr o risco de contaminar aqui os meus projetos, tá? A priori eu não quero nada de sanguíneo agora. Então eu vou cortar aqui para que não corra o risco de pequenos insetos não façam aí misturas indesejadas. Legal? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly.